começar a acender incenso aromático dentro de casa, não, ainda mais que aquilo ali, em muitos lugares que vende, não é agradável. Bom, se não é essa a sua função, qual seria? Para que é necessário o teu sacerdócio? Ou por que é necessário que todos sejamos agora sacerdotes? Eu já te falei, você precisa compreender a função sacerdotal do seguinte parâmetro. Nós representamos Deus para o povo e o povo para Deus. Nós temos a função de ensinar. Muito pouco se sabe sobre isso, mas era a função dos sacerdotes nutrir no coração do povo o amor à lei e ao cumprimento da lei. O zelo que o sacerdote tinha consigo, ele precisava imprimir isso no coração do povo. Meu irmão, quando o povo se perde na adoração, Deus se volta para o sacerdote. Pode observar, você vai em Malaquias, o que acontece no livro de Malaquias? O profeta abençoado e mal compreendido. A gente fala de Malaquias, o que você lembra? 3. Malaquias não tem outro texto, meu irmão. Ele só tem o quê? 3:10. Aí nós não lembramos de nada. A gente só lembra o seguinte: o gafanhoto veio. Sim ou não, gente? Mais do que a vida de Jesus, o crente sabe mais da vida do gafanhoto. Eu estou mentindo? Você já viu aqueles carros assim, segredo? Malaquias 3:10. Eles botam. Gente, Malaquias, o que está acontecendo ali? O povo está dando uma adoração que não desce na garganta de Deus. Deus pede para que se fechassem as portas do templo. Ele fala assim: olha, é melhor que não façam mais adoração, estou cansado. Ele chega a pedir para o povo, e está repreendendo o povo. Ele vira para o povo e fala assim: hein, pega esse teu animal que tu traz para mim, oferece para o teu governador. Para ver se ele se agrada de você. Ele está falando: pega para um semelhante, alguém de autoridade, dá para ele o que você está dando para mim, vamos ver se ele se agrada do que ele vai receber. O animal vinha, ó, faltando pedaço. Porque pensa comigo, você é dono de uma criação de animais. Aí você está ali criando. Nasce um torto. Não serve para o trabalho. Vai ser queimado mesmo? Malaquias não é um chamado a fazer, a trazer o dízimo. Não é. Malaquias, eu vou te dar um novo versículo para você gravar. 1:6. Existe mais Malaquias, não é só o capítulo 3 não. Ele diz assim: se eu sou pai, ele diz que o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Aí ele diz: se eu sou pai, cadê a minha obediência? Se eu sou senhor, cadê a minha honra? Você sabe o que Deus estava querendo? Eu não me sinto honrado. Você sabe o que é honrar? É distinguir, é tornar algo diferenciado. Ele disse: eu não me sinto honrado quando vocês fazem a oferta que fazem. Parem de fazer. Para fazer, tem que fazer bem feito. Aí, meu irmão, só que tem uma coisa: o povo estava trazendo a oferta mal feita. Só que quem que era responsável por gerar paixão no povo? Deus pegou e falou assim. Aí ele virou para o sacerdote. Ele estava falando com o povo. Falou até que o sacerdote também: não acenda de balde de fogo no meu altar. Fecha, não acende à toa. Não precisa ficar acendendo fogo para entregar a oferta que eu não quero mais. E por favor, se pudesse, trancasse a porta desse lugar para que ninguém mais entrasse aqui. É isso que ele estava falando para o povo. Aí ele se dirige para o sacerdote e fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou falar bonito, tá? Mas não foi bonito. Mas Deus falou: eu vou pegar o excremento das ofertas e vou esfregar na cara de vocês. Você quer um português? Vou pegar o cocô dos animais que vocês entregam no altar e eu vou esfregar na cara de vocês, sacerdote. Ele falou assim: assim como vocês
permitem que o povo me desonre, eu vou desonrar vocês, eu vou permitir que o povo desonre vocês. Levinho ser sacerdote. Aí ele começou a falar de um povo que dizia, ai que canseira, dá muito trabalho ser zeloso, é bem mais fácil ser relatos. Ah, meu irmão, o que custa para fazer nada? O que custa para falta de excelência? O que custa para aquilo que a gente faz jogadamente? Nada. Só que o desejo de Deus, lá no fim do capítulo 4, não sei se é o fim do 3, início do 4, está ali, você vai achar. Leia tudo. Quem sabe você vai descobrir que não só tem o 3:10. Sabe o que é dito? Vós sereis, e outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aí ele diz, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Serão para mim povo de propriedade exclusiva. Olha a consagração. Ele está falando, eu vou ver vocês como um povo que será totalmente meu. Querido, eu não estou aqui contando história não. Eu estou te dando algo para você entender agora. Se não existe mais o trabalho sacerdotal em um templo, se a gente não mata animal aqui, a gente não entrega incenso aqui, o que a gente vem aqui oferecer? Já deu para observar porque tanto se fala de prática? Já deu para ligar uma coisa a outra agora? Por que tanto se fala de práticas devocionais? Olha comigo o texto de 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Está escrito assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, olha agora, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Observa que ele não tira Jesus, porque Jesus é a única forma de justiça que Deus aceita. Por isso que nós precisamos pensar que todas as nossas práticas devocionais, jejum, palavra, oração em línguas, adoração, louvor, tudo isso, confissão da palavra, meditação da palavra, tudo isso tem que ter a função de olhar para Jesus, de entender Jesus. Se você for observar Lucas, a Bíblia diz que Jesus ele começou a ensinar os dois discípulos no caminho de Emaús, e ele fala assim, e ele mostrou que toda a Escritura falava dele. Estou falando na minha linguagem aqui. Ele demonstrou que toda a Bíblia aponta para Jesus. Qual é o tema principal da Bíblia? Jesus. O tema central da Bíblia é Jesus. E Jesus demonstra isso. Ele mesmo ensinou que a Bíblia fala dele. Se você for pegar Filipe, lembra lá de Atos capítulo 8, o eunuco está lá olhando, lendo em voz alta, vindo de Jerusalém. De repente Filipe é levado pelo Espírito ao deserto. Aí ele está passando, ouve o eunuco lendo na carruagem, acompanha. O que está lendo aí? Você está entendendo? Ele fala, entendes tu que lês? Ele diz, não, como que eu posso entender? Aí o que ele faz? Ele diz lá o texto, em Atos, diz o que ele estava lendo, que é Isaías. Ele diz, a partir daquelas escrituras, ele começou a mostrar que Jesus era o Cristo e como que ele devia padecer e pá. Chega no final, o cara fala, cadê a água? Eu posso ser batizado? Aí a água, que ele fala, se tu crês de todo o coração, ele creio. Então foi lá, batizou, o Espírito Santo arrebatou Filipe. Mas o momento, a Bíblia toda aponta para Jesus. O tema central de Gênesis a Apocalipse. Eu quero que você entenda isso. Esse é o perigo de ficar falando igual uma tagarela, repetindo, isso está no Antigo Testamento. Jesus chamou de sagradas as Escrituras.
E quando Jesus falou isso, o novo não estava escrito. É sagrada. Agora, se nós pensarmos aqui, meu irmão, preste atenção. Ele diz que você é a casa hoje e que os sacrifícios hoje são espirituais. E que nós precisamos entregar esses sacrifícios na centralidade, por intermédio de Jesus. Precisa ter um cuidado com a sua adoração em não abolir Jesus. Muita gente se prende a jejum, achando que Deus aceita o jejum. Deus, ele não quer. Depois do teu jejum, Deus não fica mais poderoso. Nem antes do teu jejum, Deus está menos poderoso. Antes da sua oração, Deus não está triste e nem fraco. Antes de tudo que você faz, antes que você lê a Bíblia, Deus não é mais santo do que antes que você lê a Bíblia, não. Aí Deus fica mais santificado. Não. O que faz é que aumenta a nossa percepção. Realça a vida dele em nós. Tudo que nós fazemos, nosso sacrifício, eu vou colocar dentro da linguagem aqui, espiritual, agradável a Deus, tudo que fazemos, isso altera a nós mesmos. Você precisa orar, porque se você for observar a oração, ela te altera. Sim ou não? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, diante de Deus, sejam conhecidos pelas práticas, pelas súplicas e orações. Ih, já me perdi. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, né? Aí ele diz, sejam conhecidas diante de Deus pela súplica e oração com ações de graça. Ele diz que se eu ando ansioso, é porque eu não tenho ido a Deus e entregado em súplicas e orações aquilo que me angustia. Sabe por quê? Verso 7 do capítulo, estamos Filipenses 4, e no verso 7 vai dizer o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, significa que se eu não estou sendo alterado para o bem, se eu não estou sendo levado à paz, é porque eu não tenho orado. Se eu não tenho obtido vitória sobre a mim mesmo, sobre as minhas vontades, é porque eu não estou jejuando. É simples assim. Deus é o mesmo para todos nós. Nós todos, como pedras vivas, fomos construídos, edificados uma casa para Ele. A diferença está em que nós fomos chamados para ser um sacerdócio santo. O comprometimento em cuidar da casa era do sacerdote. O que está acontecendo hoje? Nós estamos trabalhando de forma muito relapsa a nossa fé. Sim ou não, gente? Você talvez vai observar pessoas que se queixam o tempo todo, dizendo que a vida delas não está tão boa, de que eu estou fraco. Esse é o discurso do nosso tempo. Eu estou fraco. Eu estou isso. Eu estou aquilo. Agora, sabe o que é triste? É observar que essas pessoas, elas não cuidam do seu sacerdócio e vêm dizer que a casa está desorganizada. Parece que há uma substituição de responsabilidade. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A culpa é de todo mundo. Eu brinco, que uma pessoa, não sei se foi meu professor, alguém falou assim para mim, já que a culpa é minha, eu dou para quem eu quero, então a culpa é tua. Porque é muito fácil. Sim ou não? Você entende que você precisa cuidar de si mesmo, de que você se tornou essa casa, de que não tem como, os sacrifícios hoje são espirituais. Meu irmão, há uma espiritualidade por trás do jejum. Pastor, eu queria entender, coisa maluca, ficar sem comer. Irmão, é espiritual. Quando você faz, acontece. Pronto.
Você queria também entender como alguém volta dos mortos, como é que funciona, se a fumacinha, se ele vai, o espírito vai sumindo dos mortos, e vai vir. Tudo isso, você quer entender tudo. Também queria que você tentasse entender, boa coisa, como que um Deus que não tem início nem fim, que só existia Ele, e de repente Ele criou todas as coisas. Tem que entender isso, então. Já que você quer complicar a vida, complica com coisas que são extremamente complicadas. A princípio, um ser que não tem início, nem meio, nem fim, que Ele é em si mesmo, que Ele existia e que um dia teve a deliciosa ideia de nos criar. Se complica com isso, então. Então, meu irmão, as demais coisas são simples. Se apega à simplicidade. Se apega àquilo que faz você crescer. Olha para dentro de você e fala o seguinte: olha, eu preciso cuidar da minha vida. O Evangelho não foi levantado como uma teoria. O Evangelho não foi dado por Jesus como uma coisa a mais. O Evangelho, ele literalmente é uma revolução de vida. Não é para você ficar estudando, não é para estudiosos. O Evangelho é para gente simples, que reconhece que não pode mais, que não quer mais deixar esse privilégio que foi nos dado. Para gente que quer estar na presença dele, rasgou-se o véu. Não tem mais limite. Eu não cuido. Eu sou representatividade da tua vida? Sim. Mas a minha responsabilidade acaba quando você não tem comprometimento com Deus. Esses dias eu fui liberto. Sério. Eu estava pensando numa pessoa aqui da igreja. Essa pessoa não reage. Só que eu sei que essa pessoa está fazendo de tudo para se desviar. Aliás, é isso. Está desviado, gente. Está longe, está distante de Cristo. Aí eu penso, eu tenho qual responsabilidade com essa pessoa? Deixa eu te explicar. Não está em mim desistir dos outros, mas responsabilidade nenhuma. Eu te garanto que Deus não me deu habilidade para discipular pessoas que não têm o Espírito Santo sobre si. Ele estaria me matando. Você já viu Deus tentar mudar a vida de quem não foi regenerado? Não. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Ele faz algo novo no seu interior. Esse algo novo a gente dá o nome de justificação, regeneração. Só que agora esse regenerar, esse justificar, vai modificar a alma do homem. A gente chama isso de santificação. É o processo onde a gente pega que já somos perfeitos e nos tornamos aquilo. Isso é obra de salvação. Agora, pensa não tem nada novo na vida da pessoa. Não tem nada modificado ali. Aí chega o super pastor Jefferson. Cara, você precisa fazer isso não, isso não é coisa de crente. Sabe? O evangélico. O evangélico não fala assim. O evangélico não veste assim. Sabe quem precisa disso? Quem não tem o Espírito Santo. Eu não acredito. Aliás, até me embolei aqui. Uma pessoa que precisa disso não tem o Espírito Santo. Uma pessoa que está o tempo todo, meu irmão, eu não acredito. Será que você é a única casa que pode ficar jogada? Você é a única casa que não precisa ser cuidada. O cristianismo do nosso tempo vai pagar um preço muito grande. Porque nós temos gerado pessoas frequentadoras de culto. Aliás, sério, nem isso aqui a gente consegue fazer. Graças a Deus. Se a pessoa não é fiel a Deus, ela não vem num culto como esse. Se a pessoa não é fiel a Deus, ela não se sustenta nessa igreja. Porque essa igreja aqui não fica de modismo. A gente não faz trilha para dar uma animada na galera. Vamos lá. Precisando, hein? Dá um gás. A gente faz para estar junto. A gente não fica de modismo, de criação de festinha em festinha. Tudo que a gente faz é para propagar alguma ideia. Tá junto.
A gente não fica aqui tentando fazer você estar dentro de um sistema, meu irmão, que me favoreça. O que eu estou tentando gerar é o seguinte: eu não vou ficar abrindo as portas para você vir adorar de qualquer forma. Eu não posso aceitar, na qualidade de ministro, eu não posso analisar a nossa adoração e falar assim, está real, está legal. Eu tenho que bater em questão de horário, eu tenho que bater em questão de postura, eu tenho que bater nisso tudo, porque eu sou a pessoa que estou aqui, que ama Ele, que ama a presença dEle, mas que estou olhando para você, e a minha função é dizer, teu louvor não está agradável, tem coisa errada aí. Tua postura de faltar o culto está me trazendo alguma mensagenzinha. Sabe por quê? O meu problema não está em que pessoas faltem culto. O meu problema está em que as pessoas que faltam culto não indicam que tem vida com Deus. Essas mesmas pessoas não trabalham em nada para Deus. Essas mesmas pessoas não mudam áreas da vida, pecados que estão ali recorrentes. Cuidado com isso. Um cristão, ele pode se sujar. Deitar na lama é a frase mais perfeita que eu já ouvi em minha vida. Que li, aliás. Deitar na lama e rolar não é coisa de ovelha, é coisa de porco. Esse gosto pela lama é o que me traz. Eu não posso, meu irmão, tirar a lavagem. Tem que mudar a natureza. A gente fica o tempo todo discipulando assim, não come lavagem, isso não é coisa de crente. Eu tenho que te mostrar que talvez você está precisando nascer de novo, está aqui há anos, mas você não nasceu, você não teve uma experiência transformadora com Jesus. E isso é muito real na igreja dos nossos dias, porque uma experiência com Jesus requer uma fé que seja alimentada. Ela tem que estar ali, ela tem que estar viva. É o seguinte, ó, hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, eu continuo, eu não paro. Não pode parar, porque senão acaba. Eu quero te mostrar um texto. Quero te mostrar um texto. Hebreus capítulo 3. Verso 5. Três, 5 de Hebreus, está escrito assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho. Note a diferença: Moisés um servo, Cristo um filho. Em sua casa. Qual é a casa de Jesus? Olha o que ele fala: a qual somos nós. Todos nós nos tornamos casa. É assim? Olha o que o texto diz: se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Esse texto está falando isso. Não é todos que se tornaram. Tornou-se. Agora sustente. Olha o verso. Pula lá para o verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. A confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, um dia você talvez pegou e falou: Jesus lavou a minha vida. Só que Pedro vai garantir que a pessoa que não segue, crescendo, sendo diligente, Pedro diz que essa pessoa ela regride. Lembra? Ninguém para, a gente regride. Não existe esse momento de, vamos, parei. Não, eu estagnei. Eu não tenho crescido, pastor, mas ninguém para. Aceita que dói menos. Ninguém para. Se tu está parado, eu te garanto que você regrediu. Jesus já chamou essa atenção para dizer: meu irmão, ou pega fogo ou congela. Ficar
Ficar no meio termo dá nojo. Vou te vomitar da minha boca. Ou vai ou racha. Aí sabe o que acontece com a gente? Hoje você fala para o indivíduo, e aí? Ele começa a ver embaçadamente. O trabalho que ele deveria ter consigo já não tem mais. O que Pedro fala? Ele diz 8 características. Você lembra disso? Ser dirigente, aí ele fala para acrescentar amor a isso, aí vai, um monte de coisa. Domínio próprio, amor fraternal. Chega lá no 8, capítulo 1, verso 8, eu vou ler para você. Está escrito assim, ó. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós, aumentando. Perceba, ninguém para. O crescimento é de glória em glória, de fé em fé. É algo que vai, progressivo, que cresce, que desenvolve. Aí ele diz, fazem com que não sejais inativos, não existe isso, ó, e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe pessoa infrutuosa e inativa, não existe. No conhecimento de Jesus ninguém fica nesse estágio. 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, aqui fedeu. Ele diz, é cego. Perceba, não está falando para... Não, está falando para a gente, que ficou aí com mongô. Vou te mostrar, está falando para a gente. Aí ele diz, é cego, vendo o sol que está perto. Essa pessoa já começa... Veja que não é uma cegueira. Cegueira é perda total da visão. A pessoa está vendo embaçado, só começa a enxergar o que está perto. Mas olha como é que ela começa a ver. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ih, meu irmão, aqui fedeu. O que te causava morte? Os pecados cometidos, dos quais você disse que foram lavados em Jesus. Agora que você está ceguinho, começou a se perder no crescimento, você já começa a lembrar de você como você era antigamente. Já era, pronto. Já se definiu como você era, já trouxe mesmo, já sacou, pum! As pessoas estão perto de você e falam assim, cara, mas como é que eu sempre convivi com você lá na igreja, eu nunca te vi assim. Meu irmão, te prepara. Se você está vendo alguém nesse processo, é daí para pior. Aliás, sai de perto. Estou falando sério. Não é radicalismo. Uma pessoa que começa a morrer espiritualmente, você não sabe, você não conhece. Você conheceu ela em Cristo. Você não sabe o que vai saltar. Qual é o ET que vai sair dali de dentro. Já viu aquelas pessoas que falam assim? É porque você não me conheceu antigamente. Você tem que orar sempre assim, Senhor, não deixa eu conhecer. Sabe por que não é? Faltou Jesus, sobra quem? Eu estou te mostrando, esqueceu. A pessoa fica cega. Ela começa a ver o quê? Começa a se ver lá no antigo. Aí olha o que ele diz. Por isso, irmãos, não está falando para um crente, procurar com diligência cada vez maior. A diligência é a aplicação de toda a sua energia em algo. Por exemplo, eu digo para você o seguinte, amanhã nós vamos fabricar bolinho de aipim, quibe, na nossa lanche, né? Coxinha, hambúrguer artesanal. Aí eu digo, não, vamos ser diligentes, vamos vender só pizza. Aplicação total na pizza. Nossos recursos, forças, tudo vai estar onde? Na pizza. Eu estou sendo mais simples que você pode aqui, para a gente alcançar o máximo nesse texto. Ele diz, por isso, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem tropeça? Relaxados, displicentes, preguiçosos. A galera do mais ou menos, não estou nem lá nem cá, mas também não estou muito para lá nem muito para cá. Eu estou
Já viu? Eu tenho pavor, aqui dentro a gente tem muito isso. Como é que você está? Não estou tão bem como deveria, mas vou chegar lá. Mas nunca chega. Estou indo. Eu pergunto sempre, para onde? Nunca chega, meu Deus. Como você está? Estou indo. Para onde, Deus? Aonde vai chegar com isso aí? Não sei. Hoje, querido, presta atenção. Eu quero chamar a sua atenção de que não tem nada garantido para tu. Eu queria muito que fosse verdade essa história de que salvo uma vez, salvo para sempre. Queria. Acho que isso traz uma paz tão paz, não traz não. Tu fica assim, estou garantido. Não vou mudar, não vou fazer mais. Eu vou ficar em mim mesmo. Beleza, ó. Salvação, já salvou. Sou escolhido, rapaz. Engraçado. Ele vai dizer o seguinte: eleição, vocação, ele diz o seguinte: tem que continuar. Senão você não entra, não. Você está pensando que o negócio era paderna. Jesus aceita tudo. Para Jesus qualquer coisa serve. Para Jesus está bem demais. Uma hora eu mudo. Gente, o reino de Deus não é salva-ouro. Eu vou te contar onde que essa mensagem brota mais forte no meu coração essa semana. Eu fiquei marcando, desmarca com a pessoa, marca, desmarca, remarca, marca de novo. Sabe o que acontece comigo? Vou te explicar quando você faz isso. Eu fico me sentindo pesado. Porque por mais que você não dá nem valor para a tua salvação, eu dou muito. O meu trabalho é ver gente salva. Eu vivo em prol disso. Entendeu? Eu tenho que me alegrar ou ficar preocupado quando a igreja não cresce. Você não. Deveria, mas a maioria de nós estamos o quê? Só nos direitos. A gente não quer os deveres. Então, quando uma pessoa marca comigo, eu fico totalmente aplicado àquilo, né? Aí a pessoa marca, desmarca. Aí eu fico assim, cara, mas se a pessoa marcar meia-noite na quinta, eu vou estar lá. Aí me vem um peso de responsabilidade em pensar uma coisa. Cara, vamos lá. É tão assim? Isso está me trazendo que fruto? Porque eu fico lá o tempo todo. E Noemi, marca comigo, Noemi. No discipulado, Noemi. Como se eu fosse a Noemi. Eu fui aberto os olhos lendo um livro. O cara falou que ele deu uma descrição da fala de um homem muito interessante. Era o seguinte: o homem, ele estava falando baixo e algum crítico se levantou e falou assim, fala mais alto. Ele falou assim,